Ela tá sem áudio? Tá sem áudio. Gente, já está ao vivo. Eu sugiro que, enquanto vá rolando essa primeira tentativa de exibição da campanha, que acabou saindo sem áudio, o Léo já vá fazendo a apresentação e a gente reexiba ela. Sem problemas, sem problemas. Bom dia, amigos da Pão com Ovo. Hoje com algumas dificuldades técnicas, mas logo a gente vai colocar a campanha no ar. Todo mundo está me escutando bem? Não sei. Hoje está difícil a internet, mas estamos todos aí juntos, unidos contra a intolerância religiosa. E justamente é o tema de hoje da nossa Pão com Ovo. Eu peço a todos a nossa humilde compreensão de todos e todas, porque a gente está com um pouco de dificuldade, mas isso faz parte. Falando de religiosidade, a gente sempre tem que pontuar ao Severo Jataí, né, a Cá, a Amanda, a Rúbia Zelina, né? Então tá todo mundo aí hoje, vamos chegando, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Preto da Pão com Ovo. Então, religiosidade, cada uma, todo mundo tem a sua fé e cada fé é diferente uma da outra. Eu estava vendo ontem e refletindo com alguns colegas e amigos, Alex, Igor, Regina e Cida, a questão de vocês imaginem se a nossa querida, ela até aí do Rio, Cida, a deputada, essa que matou o marido, né? Imagina se ela fosse de religião de matriz africana. Como seria tratado isso na mídia e como os fundamentalistas, seja de qualquer religião, ia tratar isso? Eu tenho quase certeza que não ia ser dado todo esse espetáculo que foi dado na mídia, e sim ia ser uma avalanche de, de censura para as religiões de matriz africana. Eu vou ler uma manchete aqui, Alex, que foi dada pela K. Rodrigues, né? Que ela é a de agora, 7 de agosto de 2020, para vocês terem uma noção do que é esse tema que a gente vai debater aqui hoje. Mãe perde a guarda da filha após jovem participar de ritual do candomblé. Isso está na notícias do UOL. Depois a gente coloca aí o link para quem quiser ver. E aí diz assim: ritual de candomblé. É a foto que aparece. Mãe perdeu a guarda da filha após a adolescente passar por um ritual de iniciação em terreiro de Araçatuba e a atividade ser denunciada como maus tratos ao conselho tutelar. Gente, isso é só no Brasil, e mais uma vez a gente acerta em trazer esse tema aqui para esse debate. Sejam bem-vindas, Regina, Cida, toco para o Igor, vai Alex, é com vocês. Bom dia, comunidade do Povo. Hoje um dia de alegria, né, de receber as nossas convidadas, a Regina, a Cida. Já agradecemos aqui, já é uma mesa, um dia de debate que está sendo planejado há bastante tempo, né, e que nós aguardamos com bastante entusiasmo, né, não entusiasmo pelo que o Brasil está passando, né, em relação a esse tema, enfim, tudo que já foi falado aqui pelo Preto, e podemos acrescentar o episódio triste, né, da menina de 10 anos que foi violentada, abusada e teve que passar por um procedimento de aborto, né, porque engravidou com 10 anos, né, e teve toda uma movimentação de fundamentalistas religiosos para tentar impedir o aborto, enfim. Então é um momento bastante complicado, mas esse é um espaço de debate e que eu acho que a partir do debate a gente consegue também
fazer uma espécie de resistência em relação a esses temas. Antes de entrar nisso, dois recadinhos aqui, antes de entrar no tema, né, 2 recadinhos que eu gostaria de passar. Primeiro, o registro, né, de que enquanto estamos aqui conversando, o nosso presidente arrocha o salário mínimo e anuncia o corte pela metade do ajuste emergencial, né, em meio a esta crise que nós estamos, né. Então, isso fica aqui o nosso repúdio a essa questão, e também aqui o registro triste, né, de que o presidente do PCdoB de Sapopemba, né, São Mateus, Zona Leste paulistana, o camarada José Carlos Cardoso, nos deixou na madrugada de hoje, né. Então, o Tizil, né, o nosso camarada Tizil, um grande lutador aí do proletariado, enfim, da classe operária, José Carlos Cardoso, Tizil, presente, fica aqui o registro. E é isso, gente. Passo aqui para o Alex e queremos ouvir nossas convidadas, né? Bom dia, gente. Queria fazer uma saudação especial à minha grande amiga Regina Abraão, né? Uma camarada de muitos anos aí, uma pessoa especial para nós todos, mas que eu tenho a satisfação de tê-la como amiga. E também saudar a Cida Abreu, né, que atendeu aí ao pedido de uma amiga, de uma amizade que fizemos graças a Pão com Ovo, que é a Cá Rodrigues. Ela até já deu um bom dia para nós aqui, um bom dia para você também, Cá. Acho que é importante que esse debate aconteça. Tão logo essa notícia apareceu, a Cá me chamou numa conversa privada e disse, olha, o que vocês acham de fazer um programa que trate dessa questão? Ela tinha já articulado anteriormente uma live que nós fizemos com o pessoal do Raízes, né, que tem uma proposta, né, um projeto de construir um partido afro-referenciado, um partido que coloque as questões da negritude, da africanidade, também, né, do ponto de vista político e organizativo na sociedade. Tivemos uma live com eles, foi muito bacana, né? E hoje temos, graças aí a esse contato da Cá, a presença da Cida. Seja muito bem-vinda. Eu não vou fazer a apresentação nem de uma nem de outra, porque eu acho que cabe mais a vocês se colocarem aí, né, falarem um pouco da sua história, da sua militância, e sobre esse tema que o Leonardo trouxe aí, que foi, digamos, o mote dessa nossa discussão de hoje, envolvendo a religiosidade, envolvendo a questão da liberdade de expressão, a liberdade de culto, né, do respeito e da tolerância. Eu acho que as painelistas, as debatedoras, têm uma grande contribuição a dar, porque é um tema que nós temos que ter muita atenção. Inclusive, a gente muitas vezes classifica determinados grupos como intolerantes ou como fundamentalistas e pode incorrer no erro de uma generalização, né? Eu lia esses dias um debate, uma rede de amigos do Facebook, em que uma das pessoas chamava a atenção do seguinte: sim, esse voto dito fundamentalista, ou melhor dizendo, o voto evangélico, foi em grande maioria, né, para o atual presidente, mas cerca de 10 milhões de votos do candidato derrotado, Fernando Haddad, também vieram desse mesmo segmento. Então, a gente precisa ter bastante cuidado, porque a intolerância, ela realmente pode ser muito venal, né? Mas eu deixo aqui, então, as apresentações e os comentários. O Gabriel, aqui, o nosso camarada aqui de Taquara, pré-candidato a vereador, está aí nos acompanhando. Deixar que a Cida e depois a Regina façam suas apresentações e as suas ponderações sobre esse tema que a nós é tão valioso, tão importante, né, e que faz parte, sim, da construção de uma visão política correta e avançada para o país. Um grande abraço, um bom programa a todos. Antes de passar para elas aí, para a Cida ou para a Regina, para quem está assistindo na página do Bloco da Diversidade, nós estamos transmitindo junto, tá, pessoal? Então, não é o bloco, mas sim uma parceria aí com o Bloco da Diversidade.
A minha internet está caindo aqui, moçada, mas eu vou tentar ficar aqui o máximo possível. Quem que começa agora, Cida ou Regina? Posso começar? Tá bom. Primeiro, quero agradecer o convite, né? Quero agradecer a Cá, quero agradecer toda a, a organização do Pão com Ovo, que transforma esse canal num espaço democrático de defesa dos direitos e de liberdade da expressão, né? E aí, quando a gente está nesse espaço, né, que a tecnologia nos permitiu explorar mais no período da pandemia, né, a gente revive aqui uma garantia que a democracia trouxe para todos, que é dar à população a amplitude do direito, né, de escolher, do direito de se manifestar e dar ao Estado amplie o seu compromisso com a sociedade e dá à imprensa o direito à liberdade contra as sanções e contra os vetos, né, o direito à imprensa. Então, acho que isso são valores e vitórias que a gente precisa preservar, e é um pouco nessa linha que eu quero compartilhar esse tema, né, que a gente traz hoje, que é religiosidade, a minha fé é diferente da sua, né, no tocante dos fatos e acontecimentos que a intolerância tem trazido para a sociedade brasileira, né. Eu sou Cida Abreu, eu sou militante do movimento social negro brasileiro desde 2000, né, tem quase 20 anos que eu milito, não internamente no movimento, mas com os princípios e valores da construção de intelectuais e ativistas negros no Brasil, que deram a essa pauta visibilidade e sedimentaram condições para que a gente pudesse falar publicamente e defender a posição religiosa de cada cidadão brasileiro. Fui militante ativa interna do Partido dos Trabalhadores durante 10 anos, construí a política racial no Brasil, no que diz respeito ao combate ao racismo. Estive na gestão do governo federal como ordenadora de despesa, como presidenta da Fundação Cultural Palmares. Após esse período, eu saí do governo em 2012, com o impeachment da presidenta Dilma, eu assumi uma tarefa mais particular, que era de parar um pouco para alimentar o meu conhecimento, frequentar outros espaços para ampliar um pouco mais o meu debate, o meu discurso, a minha visão. E hoje eu atuo no setor privado, né, como gestora pública, consultora, e também no mercado privado. E estou na colaboração do Coletivo Nacional Raízes na construção de um pensamento e de uma possibilidade de um espaço político voltado à população negra, indígena, né, população não negra antirracista, porque, para mim, a agenda racial hoje ela é central no Brasil. Mas eu quero aqui também agradecer a Cá, que me convidou, quero agradecer a presença do Severo, que é o nosso coordenador nacional do Raízes, Isadora, minha filha, que está em Brasília, está aqui presente nos ouvindo, também do Instituto Iabuntu, que é o instituto que a gente constituiu para trabalhar no setor social, com um grupo de jovens, estudantes, universitários. E quero agradecer a todos e a todas que estão aí participando conosco. Então, esse tema para mim é um tema muito caro, porque a intolerância, para mim, ela passa por um processo estrutural da construção da identidade brasileira, né? A identidade brasileira, ela não foi construída considerando a diversidade da sociedade do Brasil, né? Na construção da identidade da nação, né? Nós fomos colonizados por portugueses, um país
onde já tinha os indígenas com seus valores, com suas culturas, com seus modos, com seus costumes, né? Os africanos foram trazidos, né, de forma a não permissiva por eles a participar, a vir a construir o Brasil, né? A gente teve negado nesse processo da construção brasileira a identidade desse povo indígena e africano, e é por isso que para mim hoje é estruturado um processo de intolerância que antes dele veio o racismo, que antes dele veio o mito da democracia racial, e que após ele, né, foi construída uma frente de batalha com os movimentos sociais organizados, com os movimentos culturais organizados negros e antirracistas, para denunciar o mito da democracia racial e propor uma agenda, que pudesse combater o racismo e combater esses comportamentos que nós estamos vendo hoje. Então, a gente parte de uma colonização que ela não criou uma consciência de nação. O que é criar uma consciência de nação? Consciência de nação é onde as pessoas têm a identidade do território que eles pertencem e que seus valores estão imprimidos naquele território que eles pertencem. E nós que somos afrodescendentes não temos esses valores imprimidos, esses valores eles são impostos, eles são explorados, foram explorados, né, a cultura, os modos, o conhecimento africano, afro-brasileiro, ele é explorado, mas ele não é reconhecido. Então, quando há essa negação de reconhecimento identitário, da construção da identidade brasileira que passa pelo povo indígena e pelo povo africano, com certeza nós vamos ter conflitos na hora de reconhecer valores, princípios, costumes desse povo identitário que construiu o país. Então, a desconstrução da identidade africana, ela deu a esse momento contemporâneo as formas organizadas de se dizer que isso é permitido ou não, porque dentro do sistema social, organizativo, econômico, cultural, estético, né, educativo, é que nós tivemos a negação a essa identidade de influência no Brasil. Então, essa desconstrução ela se tornou estrutural. Quando a gente fala de racismo estrutural, a gente fala desse sistema socioeconômico institucional que deu origem aos processos políticos e organizativos, institucionais, sociais, né, educativos, né, no Brasil, que estruturou. Então, o racismo estrutural é essa essência sistêmica que o não reconhecimento fez com que isso se desse. E aí, como a gente vê esse processo que nós citamos aqui, o da Flor de Lis, né, que foi colocado, acho que foi pelo Alex, que se ela fosse de matriz africana, ou se ela fosse muçulmana, ou se ela fosse católica, ou se ela fosse não sei o quê, ou se ela fosse evangélica, ela é evangélica. Mas, dado, ela podia ser qualquer coisa, qualquer manifestação ela podia ter, mas se ela não fosse dentro do modelo que a sociedade permite que seja e que politicamente interessada ela é, porque tem a bancada evangélica, tem a bancada católica, tem a bancada ruralista, tem todas as bancadas. Então, isso é um processo político. Isso não é só um processo de olhar religioso. Nós não vamos entrar aqui no mérito de como se organizam as igrejas neopentecostais, não vamos entrar no mérito. Mas se a gente for olhar a organização dessas instituições religiosas, a gente vai ver que ela não é puramente. E aí eu estou falando como cidadão. Eu não estou falando como minha crença, como uma crítica política, estou falando da forma que eu vejo a organização. Tá? E de testemunhos que eu já ouvi de pessoas que fizeram parte desse setor. Então, e aí entra o julgamento. Entra esse julgamento, né, que ele vem com, como eu disse antes, se fosse
Flor de Lis uma Ialorixá de matriz africana, ela seria apedrejada, né? Mas eu não ouvi nenhum comentário a respeito, né? Então, ela seria apedrejada. Então, nós estamos falando do julgamento. Então, quem tem telhado de vidro não joga pedra no telhado do outro, certo? Então, a gente vê o processo da guarda da menor, que a mãe, por ter a crença de matriz africana, perdeu a guarda da filha. Agora, onde que na Constituição Federal, onde que qualquer lugar está dizendo que quando uma mãe, a responsável, não está com o menor, isso julga que o menor está guardado pela pessoa. E se você tem a escola dominical, se você tem o catecismo, se você tem todas as outras crenças, você tem o estudo do Alcorão, quando você já começa a ser educado, você também pode ser educado na matriz africana, desde que a minha mãe seja minha mãe uma crente da religião de matriz africana. Então eu preciso entender onde está o problema de que se pode catecismo e na Bíblia não está falando, se na Constituição está falando que você tem que educar no catecismo a criança, se você pode fazer a educação do estudo do Alcorão para os muçulmanos quando a criança começa a ser alfabetizada. Na Constituição não está dizendo que você, por ser muçulmano, é permitido. E lá também não está dizendo que por você ser uma Ialorixá, uma Iabá, por você ser uma Mequede, por você ser uma Cambona, por você ser uma crente de uma religião de matriz africana, você não pode levar seu filho para o terreiro e educar seu filho no terreiro. Você precisa entender aonde que isso implica na perda da guarda de uma mãe que tem uma fé e quer passar essa crença para a filha. É normal. É uma estrutura familiar de matriz africana, é uma estrutura familiar evangélica, é uma estrutura familiar muçulmana, é uma estrutura familiar católica. Eu fiz catecismo. Eu não tinha noção, com 6 anos eu fui catecismo. Meu pai é católico, minha mãe é católica, meu irmão é católico. Em casa todo mundo é ministro de Eucaristia. Meu pai, meu cunhado, minha irmã, todo mundo. E nem por isso você não pode ter liberdade de manifestar sua crença. Então, eu acho que isso também ele tem a ver com respeito. Tá? Com o respeito que as pessoas não querem fazer uma leitura justa do que, da liberdade, do que a Constituição permite, de fato, ao cidadão, e ela coloca a sua crença na frente do julgamento e da leitura dos direitos. Então, esse respeito, primeiro tem que ver os direitos, depois, além de ter o respeito, e depois ver se isso é justo ou não, se é legal ou não, porque contra fatos e contra regras que estão colocadas, aprovadas e são nacionais, não tem questionamento, ou tem. Então, a intolerância, e aí eu digo por ser caro para mim, porque enquanto eu fui presidente da Fundação Cultural Palmares, para mim foi uma experiência única na minha vida, porque eu tratei da cultura afro-brasileira. E a cultura afro-brasileira ela implica território, ela implica linguagem, ela implica cultura de raiz, que estrutura uma sociedade, ela implica valores, ela não só implica quilombo, candomblé, capoeira, não, ela implica a cultura que constitui a identidade brasileira. Quando você vai a Salvador, todo mundo vai na Lavagem do Bonfim. Lá tem o padre, tem a mãe de santo, tem água de cheiro. Todo mundo vai naquele lugar. Então aquilo ali é um negócio de bicho. Né? Quando tem a Marcha para Jesus, ótimo, já passei várias vezes pela Marcha para Jesus, aplaudindo e respeitando a manifestação religiosa de um grupo que quer fazer aquele grupo. A Conferência Mundial da Juventude com o Papa Francisco. Amo o Papa Francisco, para mim é uma referência. É um homem iluminado, não é uma escolha qualquer. Eu respeito. Agora me respeite o outro. Então eu acho que o que está faltando na nossa sociedade, primeiro é o Estado fazer seu papel de mediador
dessas relações identitárias do nosso país. Nós vimos que hoje nós temos o Estado brasileiro só nas páginas da corrupção. Nós não temos outra agenda. Nós não temos uma agenda programática, uma agenda propositiva, né, para que se mude esses comportamentos. Mas que se mude esse comportamento do evangélico, do católico, não. Para que se mude o comportamento do desrespeito ao direito constitucional das pessoas. Então, o Estado está ausente nesse papel. Primeira coisa. Né? A segunda coisa é que esse racismo imperado de forma indireta e estratégica, que ele é estruturado nos valores sociais hipócritas, porque muita gente que não fala vai no terreiro, joga carta, joga abuso no final do ano, mas não fala o que faz, mas depois fala mal, entendeu? Então tem essa hipocrisia, né, que é um mito do que é do demônio, do que é errado, e do que só fala de Deus, um lugar que todo mundo vai cabido, todo mundo vai vestido com a roupa, isso é o certo, né? Então tem essa construção no imaginário da sociedade que, como nós somos um país que sofre muita influência da mídia, sofre muita influência religiosa por conta de que a pessoa é boa quando ela tem uma religião, quando ela tem um emprego fixo, quando ela é casada, né? Aí ela tem uma vida social tranquila. Quando ela é anarquista, quando ela não é ateia, ou ela é de matriz africana, ou ela acredita em tudo, né? Acredita na natureza, em tudo, ela é anarquista. Ela é divorciada, ela é mãe solteira, ela é lésbica, ela é homossexual, aí ela não pertence a essa sociedade. Então, nós estamos vivendo aonde? Se a construção da sociedade ela é a evolução. E eu sempre falo, se você quer ser homofóbico, pense que um dia você pode ter um filho homofóbico ou uma filha lésbica, ou um filho gay ou uma filha lésbica. E pense se você quer que seu filho seja julgado dessa forma. Se coloca no lugar do outro. O que está faltando é se colocar no lugar do outro. Ninguém se coloca no lugar do outro. Quer falar, mas sem se colocar no lugar do outro. Certo? Então, Exatamente. A minha contribuição, hoje, ela vem ao encontro de que a intolerância, ela é ignorante. Tá? A intolerância, para mim, ela parte de um lugar da ignorância das pessoas. Das pessoas que não querem enxergar, primeiro, a construção social do mundo. Aí vamos falar especialmente do Brasil. A pessoa que quer negar o espaço diverso que é um país continental como o Brasil. Eu não posso falar no Rio em nome da Amazônia. Eu não posso falar em São Paulo em nome de Pernambuco. Eu não posso falar no Acre em nome de Porto Alegre. Nós somos um país muito diverso. Nós sofremos muita influência. E se isso não é permitido, teria que ter dito na Constituição, aqui só pode permitir isso. Aí nós íamos viver todo mundo, né, na clandestinidade, lógico, né? Mas íamos resistir. Mas só para finalizar, Alex, eu quero dizer o seguinte, gente. Eu quero terminar minha fala dizendo que a intolerância, para mim, ela é resultado da ignorância, tá? Do desrespeito e da falta de conhecimento dos direitos fundamentais da cidadania brasileira. Para mim é isso. Tá? Não, mas era justamente nesse ponto, viu, Cida, que tu colocou quando tu chamou a questão da Constituição, que é um dos pontos que a Regina, inclusive, discute e trabalha, né, Regina? Porque junto com a questão da religiosidade vem também o pressuposto da laicidade. Regina, o que tu pode contribuir aí para que o público entenda melhor tanto isso que a Cida apresentou de maneira brilhante, quanto as discussões que tu tem com um grupo do qual tu participa e que tem uma proposta muito interessante, muito inteligente
Por favor, Regina. Obrigada, Alex. Bom dia para todo mundo, amigos queridos. Cida. Bueno, eu sou Regina Abraão, eu fui e sou sindicalista a minha vida, praticamente vida adulta toda, né? E eu sempre tive a minha militância ou centrada ou voltada para as questões sociais, além da defesa dos direitos do trabalhador. Mas essa questão do movimento social como um todo me é muito cara. E de um tempo para cá, a gente está vendo o crescimento de duas coisas muito sérias e muito problemáticas no Brasil, né? A primeira é de um movimento voltado para que a religião passe a ser uma política de Estado. E a segunda é o crescimento da vertente que causa isto, que é o crescimento do cristofascismo. Eu acho que é hora da gente dar nome aos bois. Então, eu quero começar dando a diferença de 3 tipos de Estado com relação à religião que existe. Tu pode ter um Estado laico, que é o contrário do que a ignorância de algumas vertentes dizem. O Estado laico não é a negação do direito à religião. Não, inclusive, assim, a gente sofreu várias críticas ao vincular a chamada para este programa num grupo que é o FIRE, que é o Fórum Interreligioso e Ecumênico, né, que reúne religiosos de várias correntes. Então, vocês estão querendo terminar com o cristianismo no Brasil. Não, alguém pode até querer, mas não é esse o mote do Estado laico. O Estado laico é aquele que garante que cada cidadão e cada cidadã possa professar a sua religiosidade. O ateu tem direito à sua crença ou à não crença. As religiões como um todo, elas têm o direito de se expressarem, de cultuarem. Isso é um Estado laico. É um Estado que garante que o cidadão não vá ser coagido a professar uma crença que não é a dele. E é isso que a gente vê hoje. E aí eu quero citar umas falas da ministra Goiabeira, né, onde ela diz que é hora de a igreja ocupar a nação. É o momento da igreja-nação dizer à nação a que viemos. É o momento da igreja governar. E não é. Porque quem governa vai governar para quem professa religiões de matriz africana, católica, evangélica, pagã, que tem um crescimento muito grande das religiões pagãs, na qual eu me incluo, e por muito tempo eu preferia omitir esta informação. Então, nós vamos ter muitas vertentes religiosas no Brasil, até porque é um país que teve a sua população composta por gente que veio de vários lugares com várias crenças. Hoje a gente vê o crescimento do budismo no Brasil, mas a gente vê uma escalada rumo ao poder por parte dessas correntes cristofascistas evangélicas. O Brasil nunca foi um país laico, apesar de ter na Constituição a garantia da laicidade. Então, a nossa primeira Constituição, ela dizia que o Brasil é um país católico. E aí, pegando um pouquinho do cristianismo, dessa questão do cristianismo, né, o cristianismo, ele é, até hoje, uma religião que mais tem adeptos no mundo. De um tempo para cá, a gente assistiu à escalada do protestantismo, que descambou nesses grupos neopentecostais, e eles têm eles têm toda uma configuração de buscar a construção do reino de Deus na Terra. É isso que eles querem. E para conseguir isso, e aí é bom a gente se dar conta
que isto não é um movimento que surge espontaneamente. Não, ele é capitaneado por um grupo. Eu quero citar um livro chamado Os Sete Montes, do Edir Macedo. Não sei se alguém já viu, já leu, já ouviu falar, mas ele cita 7 maneiras, 7 formas que a gente deveria, que eles deveriam perseguir para construir o reino de Deus na Terra. Então, eles têm que tomar conta da arte e do entretenimento. 2, mídia e comunicação. E a gente não precisa dizer que TV aberta hoje não é TV laica. Talvez a Globo não toque muito na questão da religiosidade. Agora, a TV aberta, ela é de determinada igreja, as TVs a cabo, o que tem de programação religiosa em TV a cabo. Então, eles já tomaram a mídia e a comunicação. O que são aqueles jornais distribuídos pela Igreja Universal? Alguém já viu? Gente, é muita lavagem cerebral. O terceiro ponto dos 7 montes é governo e política, economia e negócios, educação e ciência. Vocês sabiam, por acaso, que tem videogame crente evangélico? Tem videogame onde a criancinha pega ali os controles e vai detonando o demônio. Existe isso, gente. E a gente não se dá conta. A gente fica viajando na Flor de Lis, e aí eu vou dizer que o que menos me interessa na Flor de Lis são os hábitos sexuais dela. Isso aí é problema dela, de foro íntimo. O problema da Flor de Lis é que ela faz parte de um projeto de governo da nação. Se ela quisesse ter a mesma prática, a mesma vida, desde que não mandasse matar o marido, nem transasse com os filhos adotivos, o problema era dela, mas não é. A Flor de Lis é um problema nosso, ela nos diz respeito, sim. Vamos voltar, então. O 5º monte é educação e ciência, o 6º é família e o 7º é religião. E aí eu quero dar para vocês uns dados que são alarmantes. Em 1980, nós não tínhamos parlamentares que se diziam específicos da bancada evangélica. Deveria ter, tinha alguns, mas a igreja não era o mote deles. Em 1986, na Constituinte, nós tivemos 8 deputados evangélicos já com a Bíblia debaixo do braço e a bandeira. Em 2018, 195 deputados. 38% do nosso Congresso é religioso. O censo de 91, ele dava 8% da população. O censo de 2010, 22% de evangélicos. Estimativa de 2018, 39%. Eu respeito o direito do evangélico professar a sua fé, não tenho nada contra isso. O que ele não pode é transformar isso numa questão de Estado, porque esse Estado que ele defende, ele está virando, um Estado teocrático. E o Estado teocrático é aquele aonde todas as normas jurídicas e políticas derivam do Código de Conduta da religião. E aí nós vamos pegar os 10 mandamentos, aqueles que Moisés recebeu lá no monte, não sei o quê, que ele botou na pedra, né? Eu imagino um calor escaldante, o cara ali, né, desenhando na pedra os 10 mandamentos, e ele vira o código de conduta da sociedade ocidental. Né? E, na verdade, ele era um código de conduta, porque quando tu diz para o cara que ele não deve desejar a mulher do próximo, tu está evitando o quê? Conflito. Não vai roubar? Conflito. Está evitando conflito. E era um monte de gente recém-saído de uma situação de escravização, né, que de alguma forma tinha que ser organizada. E aí o que é? Vem a vontade de Deus. Então, a maior preocupação que quem defende o Estado laico hoje tem é isso, é que a desobediência ela é punida porque ela é divina. E o governante ou o pastor
ou, dependendo de quem é, o líder máximo da religião é esta, ele é a vontade de Deus na Terra, ele tem que ser ouvido. Então, é muito complicado isto. Nós vamos ter países que não chegam a ser a teocracia completa, mas o que a gente chama de Estado confessional, que é onde eu acho que o Brasil se enquadra. O Brasil não é um país laico, apesar da Constituição de 88 ter garantido a laicidade. Até 1824, o catolicismo era religião. Em 1889 é que a gente separa o Estado da religião. Em 1946, que o comunista Jorge Amado consegue incluir na Constituição que o direito à religiosidade e a expressão dessa religiosidade deveria ser garantido. Mas o Brasil só passa a ter na sua Constituição a palavra laico em 88. Então, não faz tanto tempo assim. Então, para começar, era essa a reflexão que eu queria deixar, né? Eu acho que a luta contra o fundamentalismo religioso, a luta na defesa do Estado laico, é hoje uma parte fundamental na luta contra o fascismo. Obrigado, Regina. Importante aí as tuas colocações, em particular aí essa revelação sobre esse livro do Edir Macedo, né? Todos nós sabemos que ele é hoje, já de muito tempo, o principal expoente, né, de uma linha de pensamento que traz justamente isso que tu chama a atenção, né? A tentativa de imposição de uma visão religiosa como uma visão única de sociedade e todas as demais visões e expressões, né, colocadas à margem e, inclusive, sendo perseguidas, né? Eu acho que é um tema que a gente precisa situar com bastante correção, bastante consciência, porque vejam vocês, né, o fenômeno ou os fenômenos da intolerância religiosa e das tendências à teocratização da política, né, são de várias montas, né? Nós temos, a partir, por exemplo, dos Estados Unidos, né, que surge uma linha política do fundamentalismo cristão, que, inclusive, faz esse combate na questão, por exemplo, né, da vida, na questão da ciência, na questão das determinações políticas e econômicas. Existe uma curiosa aproximação e conexão entre, por exemplo, o ideário neoliberal e a chamada teologia da prosperidade. Muitas vezes a gente não dá a devida atenção a esse fato, porque vejam vocês que nós vemos no Brasil uma crise tremenda e a saída, né, para essa crise muitas vezes está naquela história do esforço individual, do esforço sobre-humano. As pessoas estão trabalhando 12, 14, 16 horas por dia, né? E no final das contas, né, o sujeito consegue se livrar dos problemas econômicos de alguma maneira, né? E isso se atribui, né, se relaciona muito com uma espécie de prêmio divino, né? Tá muito ligado uma coisa com a outra. Então, eu acho importante que a gente veja, não de uma maneira de reproduzir de modo inverso, né, os preconceitos, mas de ter uma análise sociológica, né, do que está se passando, porque a laicidade tu colocou com perfeição, né? Quer dizer, a Igreja Católica como igreja, religião oficial do país, depois da separação, Estado e Igreja, mas ainda com a permanência, né, desse poder, dessa influência do catolicismo nas determinações políticas e sociais do Brasil. Vem com o Jorge Amado a definição constitucional da liberdade religiosa, né, da pluralidade religiosa. E só em 88, e eu costumo dizer, Regina, que 88 foi uma Constituição engraçada, entre aspas, né? Porque ela foi na contramão de tudo que estava acontecendo no mundo, né? A experiência socialista do leste europeu já dava sinais de crise, e logo adiante ela iria encontrar um desfecho,
né, negativo, com o fim da União Soviética, do Bloco Socialista, e o neoliberalismo crescia, né, de uma maneira exponencial. Então, nós cravamos uma Constituição, né, no refluxo, né, de uma tendência e na ascensão de outra. Talvez explique por que a nossa Constituição seja tão boa nas palavras e tão limitada na sua prática. Mas, enfim, né, dando sequência a isso, Igor, por favor, o que está aí pensativo, formulando ideias nessa cabeça brilhante, né? Qual a tua contribuição no debate aí? Até porque daqui a pouco a Cida, ela já nos comunicou que ela precisa. Isso. Rapidamente aqui para saudar a nossa comunidade Pão com Ovo. Aliás, você já faz parte da comunidade Pão com Ovo. Nós temos uma calorosa aldeia de mais de 622 membros da comunidade, muito além da Pão com Ovo. Se você não faz parte, convido a participar. Nos ajude compartilhando. Queremos agradecer aqui a participação de vários membros aí dessa comunidade, né? Já foi falado o Severo, a Cá Rodrigues, a Amanda, a Rúbia Zelina, a Marisa Bart, a Kátia Lírio Grignani, o Biel já foi falado aqui, o Jack Hames, o nosso Neco, né? Também conhecido como José Luiz Gockenbach, aqui saudando a Regina também, que foi muito boa a fala aqui, tanto da Regina quanto da Cida. O Valdir José Bongás, falando das primaveras, foi muito boa a comentário aqui, né? O setembro é o mês da primavera e ninguém ainda impedirá que destruam uma ou mais flores, e citou Paulo Freire, né? Estaremos preparando a chegada da primavera como o jardineiro prepara o jardim para a rosa que se abrirá na primavera, canção óbvia. E, por fim, aqui citar a Luísa Zelinski, que comentou aqui a fala, né, sobre o videogame evangélico, né, logo esse pessoal que defende que os jogos estimulam a violência, enfim, a hipocrisia. Aliás, a Luísa, saudar a Luísa e o pessoal de Erechim, né, os estudantes de história lá do PET Erechim, da Universidade Federal Fronteira Sul, a única universidade formada pelos movimentos sociais. A Luísa estará no Pão com Ovo, viu, Regina? A Luísa estará no Pão com Ovo dia 30 de setembro para falar sobre sexualidades e corpos dissidentes. Nossos armários têm o mesmo formato? Vai estar muito legal esse programa. E as meninas, estudantes, movimento estudantil, muito bacana. Pergunto para vocês, para não me alongar mais ainda, tem um artigo da Mariana Bicalho sobre cultura, sobre crença, poder e democracia, que eu compartilhei lá na comunidade Pão com Ovo, e eu só vou citar aqui um trechinho que ela coloca sobre o que seria uma causa dessa emergência desse fundamentalismo religioso que nós estamos identificando, né? E ela fala o seguinte, vou ler o trecho aqui, que é só um parágrafo curtinho aqui. Ela fala, atualmente a população vive o resultado de décadas de política neoliberal, hegemonia do capital financeiro, rotatividade do emprego, desvalorização do trabalho manual, aumento do desemprego, expropriação de direitos básicos, encolhimento do espaço público e, por conseguinte, aumento de injustiças sociais, econômicas e políticas. Soma-se a essas condições o que Marilena Chauí denominou de perda da dimensão do futuro como possibilidade inscrita na ação humana enquanto poder para determinar o indeterminado e para ultrapassar situações dadas, compreendendo e transformando o sentido delas. A maioria da população hoje não tem qualquer pretensão de futuro e não compreende as condições e contradições do nosso tempo como possíveis de transformação pela ação humana. Então, esse elemento subjetivo, né, da desesperança, do desalento e da impossibilidade de explicar as coisas por alguma coisa concreta, não está dando um espaço para a emergência deste fundamentalismo? Cida e Regina, por favor. Totalmente, né? Amo a Marilena, então, para mim,
Importantíssimo essa reflexão que você fez, Igor, também a ponderação do Alex. E parabéns, Regina, foi muito bem colocado, porque estruturou um processo institucional e legal da intolerância, né? E eu entendo também que essa desesperança ela está estruturada no processo educativo, né? É o que a gente, o conhecimento ele liberta e o acesso ao conhecimento da diversidade cultural, e quando eu digo cultural no amplo sentido representativo, de construção de identidade, de valores constituídos pelas pessoas, de trocarem informação e de trazerem para as suas informações valores, né, que possam contribuir, modificar o ambiente, os cenários, né? Então, nós estamos vivendo um estado de tendência institucional política religiosa. Os três poderes brasileiros, estou falando do Rio de Janeiro, tá? Os três poderes brasileiros constituídos no Brasil, ele é evangélico, o presidente da República, o nosso governador afastado aqui no Rio de Janeiro e o prefeito da cidade do Rio de Janeiro são evangélicos. Então, nós temos uma tendência institucional política evangélica hoje aqui que influencia o Rio de Janeiro, né? Nós temos uma cidade estruturada em favelas e periferias que não são atendidas por políticas públicas, que não são atendidas pelo sistema de educação, que não é atendida pelo sistema da saúde. Então, nós temos hoje estruturado um processo que só o conhecimento, a partir da educação, vai conseguir vencer, né? Porque se você toda aquela proposta de tirar a literatura, sociologia, filosofia da educação pública é para que esses valores não possam influenciar a mudança de comportamento. E aí, para a população negra, que é do lugar que eu falo, a garantia de direitos da população negra pós a Lei Áurea, pós a derrubada do mito da democracia racial, que foram conquistas do movimento social negro, né, e a abolição, que foi um processo político-econômico influenciado pelos antirracistas, na época, contrários ao processo de escravização. Só em 88 que a população negra começou a ter marcos legais constitucionais em sua defesa, né? Quando regulamenta o reconhecimento das terras quilombolas no artigo 26 da Constituição, quando a Lei Caó é instituída denunciando e declarando que racismo é crime, tem que ser tratado de forma inafiançável, quando a gente tem o Estatuto da Igualdade Racial, quando a gente cria espaços institucionais de governo como a CEPI, como a Fundação Cultural Palmares, que ela é um decreto da redemocratização do processo de 88. Então, eu estou dizendo mais de uma tendência de reconhecimento, de manifestação de fé e de expressão cultural, que influencia também essa expressão de fé, né, que foi legalmente instituído e reconhecido pelo Estado brasileiro, né? Então, para mim, o fato aqui que me trouxe foi a intolerância religiosa por conta do processo que nós vivemos nos últimos dias, né, que foi da perda da guarda, que é o processo também das várias mortes de negros e jovens e crianças negras em favelas e periferias, né, que para mim tem um diálogo muito próximo da intolerância, que é a intolerância policial, a intolerância do Estado em relação aos territórios. Então, eu trago que é preciso reestruturar o Estado e reestruturar os programas que possam, de fato, enfrentar essas realidades e que possam, de fato, né, a gente repensar um modelo de comportamento social que respeita a diversidade brasileira e a representação étnico-cultural brasileira, né? Eu acho que nós temos uma tarefa muito desafiadora, né? Nós estamos vivendo um processo eleitoral nos municípios do Brasil. Nós temos eleição de 2 em 2 anos. Vivemos eleições
pautadas em processos de crimes de corrupção nos governos, em especial no Rio de Janeiro, né? E isso, além de colocar a sociedade refém, ela cria uma agenda de atenção pública que não dá tempo de cuidar de questões estruturais, que é o racismo, que é a intolerância, que é o machismo, que é o fascismo, e aí todas as formas de opressão que têm sido praticadas na sociedade brasileira nesses últimos tempos. Então, eu quero só fechar minha contribuição dizendo que, para mim, essa tendência institucional, política, religiosa, que permite, porque o Estado era para resguardar, mas hoje ele permite que isso aconteça, a gente tem que enfrentar de uma forma organizada, com um debate unificado, com uma estratégia unificada, como foi o processo da redemocratização, que a Alex colocou muito bem, que estava na contramão de um momento político. Então, acho que nós estamos vivendo um momento de contramão político, que nós precisamos estar nessa contramão. Tá? De novo, a sociedade se conscientizando de que ela tem o único poder de fazer essa mudança de realidade. E como nós delegamos aos poderes, nós temos um Estado brasileiro, né, que somos nós e os poderes constituídos, enquanto quem resolve a vida da sociedade brasileira, a parte de resolver quem vai gerir e dizer como nós vamos viver é o voto. E aí é o povo que vai dizer. Então, a minha atenção aqui hoje é programa para esses municípios, que a gente tem que prestar atenção, comportamento eleitoral da sociedade, e nós que estamos aqui no Pão com Ovo, que fazemos parte dessa rede de inconformidade e de reação a esse sistema e essa estabilidade social, colocarmos nessa eleição a condição de dizer que o povo tem que prestar atenção e tem que votar contrário a essa posição de manutenção da intolerância, de manutenção do fascismo na sociedade brasileira. Eu queria deixar essa contribuição aqui para vocês. Muito bem, muito lúcida essas tuas colocações, inclusive anotei aqui no rodapé. Não, nós temos, né, uma discussão aqui no meu município, em vários outros também, né, com essa temática da intolerância religiosa como um ponto a ser debatido, né, no conjunto das discussões das eleições municipais. Mas sem demora, eu vou passar a palavra para a Regina. Regina, por favor. Essa, como você fala que está, para mim, nós temos que discutir direitos, obrigações e liberdade, certo? Porque eu não estou aqui na defesa da matriz africana, estou aqui na defesa de que todos têm direito de manifestar sua fé. Todos têm o direito de crença. E o direito de não crer em nada. Eu estou parafraseando aqui Arlindo Cruz, que é o porta-voz da campanha Filhos do Brasil, que eu dirigi na Fundação Cultural Palmares. Então, esse é o conteúdo do vídeo que nós não conseguimos exibir o áudio, né? Isso, Igor. Exatamente. Então, a gente pede que todo mundo dê uma olhada, a gente colocou o link aqui embaixo. A gente teve problemas técnicos, né? A gente tentou exibir no começo aqui, mas se vocês puderem dar uma olhada no vídeo, tá muito legal essa campanha da Cida aí, que a Cida está trazendo pra gente. É uma campanha de Estado, tá? É uma campanha num processo da minha gestão na Fundação Cultural Palmares, de 2016. Ela é um instrumento público para ser usado como debate, porque lá nós conseguimos trazer todas as frentes, a maioria, né? Não todas, mas Sim. A maioria das representações de manifestação de fé no Brasil, e ali a gente coloca, né, uma proposta de que é preciso, quando nasce um brasileiro, nasce uma alma livre para escolher no que acreditar. Então, aqui não foi colocado nenhum veto a isso, né? E se não foi colocado nenhum veto a isso, nós temos que seguir assim, né? E eu acho que a gente vive um momento de mudança, de ciclo, de fechamento de ciclo. Nós tivemos muitos avanços importantíssimos, né? E sempre quem é contra vai ficar guardado para poder dar o bote. E esse momento é de quem está dando bote. E nós temos que repactuar nossas forças e voltar para o centro do debate, para o centro da disputa e para o centro da institucional para fazer a diferença. Vai existir o sim ou não, sempre vai existir, e é bom que exista. Mas é justo que a gente faça a disputa justa. Mas a disputa justa só vai ser feita quando todos estiverem juntos fazendo a mesma disputa. E eu acho que esse campo aqui tem essa obrigação de construir essa frente de estabilidade dessa disputa.
tá? E eu estou falando muito do conceito político, porque, para mim, a política é o centro da mudança. Tá? E é a partir dela que a gente vai conseguir fazer essas mudanças. É por isso que eu estou no Coletivo Raízes, porque eu acho que a questão racial ela tomou uma proporção no Brasil e no mundo que é preciso ser prioridade na política. Ela não pode ser um assunto secundário, ela tem que ser central, porque ela estrutura os direitos. E aí não é só na intolerância, é no direito à educação, é no direito à saúde, é no direito ao bem-estar, é no direito ao saneamento, é no direito à mobilidade, é no direito ao meio ambiente, é no direito à vida. A vida com liberdade e a vida com direitos. Entendeu? Então, é por isso e é nessa causa que eu estou imbuída e acredito que estarei até o fim das minhas vidas nesse período que eu estou inaugurando aí no Coletivo Raiz. Regina, por favor. Aliás, Regina, é o seguinte, ó, nós vamos querer mais vezes tu aqui, hein? Pelo amor de Deus. Já tô aqui de público te intimando. Para mim, tu é pouco ovo já, né? A Cida também, mas eu sei que a Cida também tá com várias atividades, agendas aí, né? Mas, enfim, vocês são pouco ovo, já são da família, né? Voltem mais vezes. Mas, por favor, com a palavra, Regina. Bom, primeiro eu quero fazer um convite a todas e todos aqui, amanhã, às 11h30, pela página do FIRE, Fórum Interreligioso e Ecumênico, nós faremos, então, um esquenta para o Grito dos Excluídos, né, que vai ser virtual esse ano, né, porque não é só uma gripezinha e a nossa fé não nos imuniza. Então, procurem no Facebook, Fórum Interreligioso e Ecumênico. Nós vamos fazer uma celebração interreligiosa em defesa da vida. E quando a gente fala em defesa da vida, a gente fala contra o fascismo e contra a intolerância. Eu quero alertar rapidamente que a Damares, a ministra, aquela que fala com Jesus, ela é a emissária dele aqui na Terra, ela propôs a inclusão de uma disciplina sobre intolerância religiosa na grade curricular. Agora, vinda da Damares, o que seria? E eu não estou aqui para levantar a bandeira da intolerância contra os evangélicos, de jeito nenhum. Eles têm todo o direito de professar sua religião, de ter os seus princípios. E vou dizer, gente, tem evangélico muito sério. Eu conheço pessoas boas, pessoas progressistas, pessoas contra o fascismo que são evangélicos. Né? Então, mas a gente tem que ficar atento a isso. Ao mesmo tempo em que a Damares está propondo isso, tem o PL 9398 de 2017 do deputado Vicentinho, do PT, que aumenta, e aqui eu vou pedir licença para ler, né? Aumenta a pena para quem adota, estimula ou pratica violência contra autoridades religiosas, membros de religiões, uso de vestimentos, símbolos religiosos, que atualmente, gente, a intolerância dá de 1 mês a 1 ano em regime aberto, né? E aí o Vicentinho, nesse PL, ele detalha o crime, aumenta para de 1 a 4 anos em regime fechado. Isto é uma das coisas que a gente vai ter que tentar avançar. Acho difícil nessa conjuntura. Eu queria pegar a questão de... No dia 21 de janeiro, meu aniversário, é o Dia Nacional de Luta contra a Intolerância Religiosa. E isso acontece a partir de um fato acontecido em 2007, quando uma casa de religião afro-brasileira foi pichada e os evangélicos do bairro entraram num conflito muito grande e acabaram fotografando a Igreja Universal do Reino de Deus. Acabaram fotografando a casa e as pessoas com a seguinte manchete: macumbeiros charlatões lesam a vida e o bolso dos clientes. E então, a mãe de santo, quando viu aquilo, quando viu a sua foto, teve um infarto e morreu com 65 anos. A partir daí, as coisas foram mais localizadas. Então, todos os dias 21 de janeiro, a gente faz algum tipo de manifestação, ato, alguma coisa,
contra a intolerância. Eu quero concluir, gente, dizendo que a dominação religiosa, ela está hoje estritamente ligada à ascensão do fascismo. Isso não é de hoje. A gente teve uma conexão entre o Papa Pio XI e Mussolini muito forte. A gente teve, na Alemanha, o movimento cristão alemão, que era o cristianismo positivo. Então, uma religiosidade exacerbada e intolerante, ela faz parte de uma política de dominação, de supressão de direitos, é isso que nós temos que combater. Hoje, nós combatendo o fundamentalismo, nós combatendo a união do Estado com a religião, isso tem que ser muito combatido, nós estaremos combatendo o fascismo. E o risco hoje do Brasil já está se tornando, né? Mas se tornar mais e mais fascista a cada dia é muito grande. É muito grande. Né? Eu volto àquela provocação inicial que foi feita, mas teve a Flor de Lis, ninguém foi para a porta da casa dela gritar que ela era assassina. Já a menina de 10 anos, tentando exercer um direito legal seu, foi crucificada. Né? E a mídia fez todo um estardalhaço em cima, e é uma coisa que... E, gente, pasmem, o Estatuto do Nascituro, que está tramitando na Câmara, tinha sido deixado, retornou, ele prevê a negação do aborto em qualquer situação. Não interessa se a mulher está para morrer, não interessa se é vítima de estupro, não interessa se o feto não tem cérebro. O feto é um sujeito de direito e ele tem que nascer. O que é uma hipocrisia num país onde são feitos 1 milhão de abortos por ano. Né? Então, fica o convite e fica a reflexão. Nós temos que lutar contra isso. Né? Eu acho que a garantia do Estado laico é a nossa maior arma nesse momento. Muito obrigada pelo convite, eu adorei estar aqui. E quero estar mais vezes, Igor e Alex. Tá bom, tá bom. Viu, Cida, para te não ficar chateada, viu, é que a Regina já é nossa conhecida de longo tempo, né? Então, inclusive, como diz, a gente já teve a atuação conjunta no sindicalismo, etc., né? Mas, gente, eu acho que o debate que foi promovido hoje e as intervenções que vocês trouxeram foram muito importantes. Eu estava pensando num termo aqui, não é querer inventar moda, né, mas diante das manifestações exacerbadas, as que fogem do bom senso, do equilíbrio, da temperança, né, a gente percebe que existe uma espécie de religiosidade tóxica, né? Pegando essa expressão que muitas vezes a gente utiliza para outras situações, como a da masculinidade tóxica, também isso parece cada vez mais presente e crescente. Eu diria, sabe, Regina, que eu fiquei chocado com as imagens desse final de semana nas praias do Brasil, se não me engano, inclusive no Rio de Janeiro, Cida, né, completamente lotadas, assim, um país já chegando na casa dos 130 mil mortos pelo coronavírus, pela Covid, e eu fico imaginando assim, bom, se as pessoas perderam, né, o choque, como diz aquela música dos Titãs, a morte já não causa mais espanto, quer dizer, imagina em relação à repressão política ou à intolerância religiosa, que eu acho que foi muito de encontro a esse alerta que a Regina fez com muita propriedade. Eu queria passar a palavra para o Igor, para que ele possa fazer aí o encerramento. O Leonardo teve problemas técnicos e ficou fora da transmissão, o Fernando também não conseguiu ingressar, mas eu desde já quero agradecer a Cida, foi um prazer conhecê-lo, Cida. Foi muito boa a tua colocação, fiz um punhado de anotações aqui, tem um trecho que você, agora no finalzinho, falou sobre direitos, obrigações e liberdade, e eu me lembrei das minhas aulas, em que eu não discuto mais a Declaração dos Direitos Humanos, né? Eu sempre falo a Declaração dos Direitos e Deveres Humanos, porque, na verdade, nós cumprimos um punhado de deveres para ter o requisito do direito. Ele não cai do céu, já que falamos em religiosidade, ele não é uma mera concessão.
ele é um direito exigente. Eu gostei muito dessa e de outras passagens. E a Regina, né, como sempre, é uma pessoa fantástica, de grande conhecimento. Lembro do tempo do blog, dos artigos do Vermelho. É sempre um prazer encontrar a Regina, que a pandemia, né, seja superada, que a gente possa uma hora tomar um chopinho, que a gente merece também, né? Não é só de dor e de lágrimas que é feita a nossa luta, ela também precisa de alegria. Igor, por favor. Só tenho a agradecer, aliás, eu quero, na rodada anterior, né, ficou parecendo uma parcialidade minha, então a gente sempre é parcial, mas eu quero aqui registrar o nosso carinho e o nosso agradecimento, não só à Cida, mas também ao Coletivo Raízes, né, que já faz um bom tempo aqui que a gente tem uma excelente parceria que foi se desenvolvendo no diálogo das redes aí, e o Coletivo Raízes realmente é parte já da comunidade Pão com Ovo, né, e está sempre dando força aí, então valeu Cida, obrigado Coletivo Raízes aí, pela presença, né, e esperamos que continuem, né, que continue, não se acanhem, né, a casa é nossa, né, então voltem mais vezes, enfim, vocês são parte dessa iniciativa aqui. Para finalizar mesmo, a gente já vai para as rodada final, né, a fala final aí da Cida e da Regina. Eu quero aqui deixar uns convites, né, de que nós teremos novidades em breve. O Preto não está presente, mas ele está me mandando recados aqui, né, que eu preciso cumprir, porque é o meu patrão, né, e aí, enfim, eu tenho que passar isso. Teremos novidades no próximo Pão com Ovo, inclusive, nós teremos, no próximo programa, o debate sobre a independência do Brasil, né, dia 7 de setembro está aí, e nós teremos o historiador Raul Carrion presente aqui para falar com a gente. Vai ser muito bacana o debate, na próxima quarta, às 10 horas. E, para finalizar mesmo, quero agradecer a todos, a Tiffany Piffer também, que estará presente dia 30, deu seu olá aqui, muita gente, a Kátia, o Jack Hames, muita gente aqui. Eu peço desculpas a quem eu não citei, o Anselmo também, sempre presente, debate muito pertinente. Já falei aqui do professor Severo, maravilhosas, a Luísa que está falando, não é à toa que o momento é de intolerância religiosa ligada ao fascismo. Este espaço incomoda e muito. Sim, incomoda, mas também tem muita gente que gosta, e isso é bacana também. Isso, já vou passar para as palestrantes, e faço aqui, né, para realmente dar a palavra, a pergunta que o nosso saudoso Abujanra, né, Antônio Abujanra, fazia no programa Provocações, da TV Cultura, né, o verdadeiro Provocações, não esse Provocações fake aí do Marcelo Taz, que não tem nada a ver, mas ele fazia essa pergunta que eu gosto muito, e eu deixo essa pergunta: o que não foi perguntado e que vocês gostariam de ter respondido? O que não foi dito e o que precisa ser dito? Então, é isso, essa é a pergunta que eu faço, Cida e Regina. Então, para mim, o que não foi dito, para mim é necessário, é uma chamada pública, né, a todas e todos que sempre lutaram pela democracia, pelos direitos, né? A população negra jovem beneficiada pelas ações afirmativas, pelo sistema de cotas, pelo ProUni, pelo Enem, né? Por todas as conquistas do movimento social negro brasileiro. Eu quero convocar para que a gente possa fazer uma frente de resistência pública, intelectual nos territórios, acerca do papel e do poder da história da população negra na construção do Brasil, das suas cidades, né? E que isso seja perguntado a todos os candidatos que ousarem ir no seu território pedir voto, dizer qual é o comprometimento dele com a sua luta.
e se ele for comprometido, tiver provas disso, porque contra provas não há contestação, vote. Se não estiver, procure outro candidato que tenha compromisso com a sociedade e com a população negra. Para mim, é isso que eu gostaria, que eu vou falar até o dia 15 de novembro. Bom, então, me despedindo, né? Gostei muito do programa, valeu, Cida, aprendi contigo hoje. E esta luta pela liberdade de culto, essa luta contra a intolerância religiosa, ela tem que tomar corpo. É uma coisa muito séria. Eu acho que a gente tem que estudar mais, pesquisar mais. Depois, nos comentários, eu vou deixar algumas indicações de leitura, que é bom. E eu quero fazer um apelo a todas e todos, que a minha fé não te incomode, porque a fé é uma questão de foro íntimo. É claro que tu vai expressar a tua fé, tu vai te reunir com pessoas que concordem com a tua fé, que sejam adeptos da tua fé, mas a minha fé não pode incomodar ninguém. Nós passamos do tempo da Inquisição, e em nome da fé foram cometidos os maiores crimes e as maiores barbáries no planeta. Né? O governante não pode ser o emissário divino, e o governado não tem que cumprir a vontade divina expressada pelo governante. Então, eu acho que no momento em que a gente se der conta que a solidariedade e o respeito têm que ser os fatores fundamentais para a construção de uma sociedade, a gente vai estar impedindo. Intolerância religiosa, nunca. O respeito de cada um, respeitar e ser respeitado é fundamental para garantir. E Estado laico, sempre. Obrigada. Valeu, gente. Aqui eu esqueci de dar o recado que era para dar mesmo, que amanhã nós faremos 3 meses de programa, né? Curta e compartilhe, marco histórico, 3 meses já, né? E curtam e compartilhem. Isso, É isso, Alex? agradecer também ao Bloco da Diversidade, que retransmitiu o nosso programa, né, deixar as portas abertas, né, a quem quiser ocupar o espaço do Pão com Ovo, porque a ideia é essa, de coletividade, solidariedade, empatia e luta. Muito obrigado, uma boa semana para você, Cida, nas suas atividades, Regina também, Igor, Leonardo, depois eu mando um nudes para ti, Leonardo, saudades, né? O Fernando, nosso camarada, e também a todo o público que nos assiste, que compartilha, que comenta, a gente pede essa força, esse apoio, porque esse aqui é um trabalho voluntário, um trabalho militante, e o apoio de vocês é fundamental para divulgar a ideia e a gente ter mais alcance, porque a luta é dura. Né? Sigamos. Grande abraço, beijo para todos.